Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 28 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Então pegue o celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E você aponta aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua participação, um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 13ª reunião ordinária, vereadores aprovam com emendas as diretrizes orçamentárias da cidade para o ano de 2023. Parlamentares também aprovam um projeto de lei complementar que institui o programa de cadastramento espontâneo de glebas em Campinas. Vereador Permínio Monteiro quer a criação de uma comissão especial de estudos para analisar e discutir o plano diretor e as diretrizes para o zoneamento na cidade. E o Giro Ambiental de hoje traz as mudanças climáticas diretamente da 27ª edição da Hortitec, a feira do setor agrícola. E a gente abre o nosso telejornal com o Instituto Agronômico de Campinas, que completa hoje 135 anos, criado pelo imperador Dom Pedro II, uma das primeiras, instituições de pesquisas fundadas aqui no Brasil, pioneiro na introdução, melhoramento genético da maioria das culturas do agronegócio brasileiro. Então tem muito que ser celebrado e por isso que eu vou acionar o nosso repórter, o André Aranha, que está no IAC e estão acontecendo lançamentos por aí. O que você pode nos contar? Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, Gabriel, acompanhando a gente aqui no Câmara Notícia. Bom, como você disse, realmente é um dia muito especial, hoje está sendo comemorado aqui, não é? Essa data importante, 135 anos do IAC, e tem inclusive uma exposição aqui. Você me perguntou de lançamentos, tem de uma cultivar chamada Lípia alba, que é um melhoramento genético. Bom, a gente vai falar muito mais a respeito disso já com a Márcia. Antes, estou aqui com o Marcos, que é o diretor. Tudo bem? Boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Tudo bem, um prazer recebê-los aqui nessa data tão importante para o IAC e também para a pesquisa agrícola brasileira. Bom, primeiramente gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito aí da história do IAC, enfim, são 135 anos... que não é para qualquer um, né? Então, 135 anos tem que ser muito comemorado. E foi assim, uma iniciativa de pessoas visionárias, né? Porque lembre-se que no momento que foi criado o Instituto Agronômico, a população do Brasil era perto de 6,5% do que nós temos hoje. A atividade agrícola no Brasil era muito restrita ao litoral, né, iniciada no século XVI com o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, e depois com o café no final do século XIX, no meio do século XIX para o final. E o Instituto Agronômico ele veio para tentar atender questões muito relacionadas ao café. O café naquele momento começava a ter um decréscimo da sua produtividade e o imperador na época, junto com a sua equipe, eles identificaram e viram que haveria necessidade de criar uma estrutura, uma instituição que fizesse pesquisa para identificar a questão nutricional, questão de doenças, enfim. E posteriormente, também trabalhar com o melhoramento genético. E na época que foi criado, o melhoramento genético não era uma coisa de destaque ainda em nenhuma instituição dentro da América Latina. Mas posteriormente, principalmente na década de
30 já do século XX, houve um grande esforço para ampliar a área de melhoramento genético de plantas, né? No Instituto Agronômico, diversos programas foram criados nas áreas de café, na área de grãos, na área de outras culturas, como cana-de-açúcar, enfim. Houve uma grande multiplicação desse esforço na área de criação de tipos e foi um grande sucesso. O Instituto Agronômico ele acabou sendo o grande inspirador para a criação da Embrapa, para a criação da EPAMIG, para a criação de outros institutos estaduais. Então, assim, a gente pode dizer que aquela ação lá atrás do governo brasileiro, na época ainda Império, foi visionário, porque hoje, quando a gente vê o nosso setor, o setor do agro, com o valor que ele tem, gerando o número de empregos que ele gera, um valor muito grande para o Brasil, essas coisas começaram lá atrás. E começaram pelo Instituto Agronômico. Ele foi a base da tecnologia da agricultura tropical. Agricultura tropical, hoje nós temos uma base que é invejável. Quer dizer, inclusive países tradicionais, quando vem a gente entrando no mesmo patamar competitivo de produtividade de países como Estados Unidos e outros países, eles ficam pensando, poxa vida, mas isso aí deu certo numa condição, num país que tem solos piores, num país que tem déficits hídricos importantes e tudo mais. Isso aconteceu por causa da pesquisa agrícola. Nós conseguimos identificar materiais, tipos de variedades mais adaptadas a essas condições de solo e clima, e isso tudo ao longo desses anos foi se estabelecendo e foi criando os nichos de produção e de importância, não só no estado de São Paulo, mas praticamente em todo o Brasil, do sul até o norte, né? Atividades importantes da área do agro, que hoje estão bem estabelecidas, gerando uma riqueza enorme para o nosso país e dando oportunidades grandes, inclusive para os nossos jovens. Bom, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a exposição aqui, que está bem bacana, bem legal, bem bonita. Olha, aqui está um pouquinho daquilo que nós fazemos, né? Tá. Eu vou falar de um período bem curto para ficar mais fácil. O Instituto Agronômico, ele lançou ao longo da sua história mais de 1.100 tipos de espécies de planta, né? De mais ou menos 110 espécies distintas e mais de 1.100 cultivares. Então, o DNA, né, a essência do IAC, ela está muito em cima de melhoramento de plantas. É uma instituição extremamente eficiente para produzir novos tipos genéticos, né? E atendendo principalmente às condições de solo e clima aqui do Brasil. E é o que tem se dado nesses anos todos. Nós, nesses últimos de setembro para cá, só para pontuar isso aí, nós fizemos um grande esforço institucional, uma reorganização de algumas metas e tudo mais, e nós conseguimos lançar 40 cultivares distintos nesse breve período, de setembro para cá. 40, quase um ano, né? É quase um ano daqui a pouco, né? Isso. Mas o que chama atenção é o potencial dessa instituição, né? Mesmo em algumas áreas que você fala, mas parecia de pouca atividade, adormecidos, sem condições de reação, você vê uma coisa, a instituição entregar para o agro brasileiro 40 novos tipos de planta, na área de plantas aromáticas, plantas medicinais, na área de grãos, na área de cana-de-açúcar, na área de citros, né, laranja, na área de café, enfim, é bastante coisa. E parte disso está demonstrado aqui nessa exposição. Então, nós estamos no momento querendo chamar atenção para isso, para dizer o quão importante que uma instituição como o IAC é para a sociedade brasileira. Aquilo que nós fazemos aqui, na realidade, tem um reflexo que não para por aqui. Ele vai além, ele vai para o campo
e do campo ele vem para a cidade, né? Porque é lá que as pessoas produzem tudo mais, e nós temos hoje um bom abastecimento no país, sem dúvida nenhuma, por causa da pesquisa agrícola, que é extremamente eficiente. Não é? É claro que outras instituições trabalham também nessa linha, a própria Embrapa, instituições estaduais, as universidades, mas o Instituto Agronômico ele assumiu o protagonismo desde o início, nesses 135 anos, e ele é, sem dúvida, inspirador de muitos grupos que fazem pesquisa agrícola aqui no país, até fora do país. Bom, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelos 135 anos do IAC. A gente vai conversar com a Márcia Ortiz. Muito obrigado por atender a nossa reportagem ao vivo. Tá ok, André. Beleza, muito obrigado. A gente vai conversar então com a Márcia Ortiz, não é? Tudo bem. Que é pesquisadora aqui do IAC e, evidentemente, eu até falei no início da minha participação aqui, né, Márcia? Sobre o lançamento, que eu tive até a oportunidade de experimentar o chá, muito gostoso, por sinal. Bom saber. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, então, Claro. sobre esse lançamento. Veja bem, essa planta chamada Lípia alba é uma planta que ocorre na biodiversidade do Brasil, uma planta aromática, e ela popularmente ela já é empregada como chá. Então, diante disso, quando nós somos antenados, né, para a demanda, para a necessidade do mercado, foi feito o melhoramento genético da espécie e, passado todo esse tempo, surgiu a cultivar IAC citral, que é o motivo do lançamento aqui hoje, para nossa alegria como pesquisadores, que ela, então, vem ser oferecida neste exato momento para a indústria, vamos chamar de bebidas, diga-se chá, sabendo que, uma curiosidade, ao longo da pandemia, dobrou o consumo de chá no Brasil. Foi o país onde houve o maior avanço no consumo de chá mundialmente. Qual a explicação, Márcia? Olha, porque, na verdade, chá... Agora eu fiquei curioso, porque eu, particularmente, sou apaixonado por chá. O Gabriel, não é, que senta pertinho de mim lá na redação da TV Câmara Campinas, sabe que toda hora eu estou pegando um chazinho. Mas tem alguma explicação para ter aumentado o consumo de chá durante a pandemia? Vejo, tem sim. Primeiro, né, ela remete a... Geralmente você não toma chá sozinho, você sempre está em companhia, aquela vontade que se tem de compartilhar. Primeiro, vida saudável. Sabe-se que os chás produzem substâncias, né? Nós temos substâncias nos chás que fazem bem à saúde. Então, esse contexto todo fez com que avançasse. E no caso da IAC Citral Lípia alba, é justamente com isso, ela tem um aroma cítrico muito agradável e também, eu disse, popularmente usada como ansiolítico. Então, isso nos fez... Então, ajuda bem o pessoal, né? Sim, a todos. Então tem tudo a ver com, né, essa questão que envolve a pandemia, muita gente ficou ansiosa, né, Márcia? Exato. Então, foi com grande prazer lançá-la nos 135 anos do IAC. Bom, e quem está em casa assistindo, não é, ao jornal certamente está perguntando quando isso vai para o mercado, quais são os próximos passos, enfim. Os próximos passos são justamente disponibilizar esse material para o setor produtivo, né? Tanto para a área de produção, os produtores, assim como para as empresas interessadas na demanda aí de chá para o mercado. Então, é esse o nosso grande desejo como pesquisadores. Bom, antes da gente encerrar aqui a nossa participação ao vivo, gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre como foi essa pesquisa, não é? Durou aproximadamente 1 ano, como disse o Marcos, mais, pelo jeito, bem mais. Olha, mais. Lembrando, nós trouxemos da mata para o então melhoramento. Foram basicamente 20 anos de pesquisa. Meu Deus do céu, né? Jura? Porque você tem que passar... Anos. Sim, olha você só, passa... gente, como o negócio é criterioso, né? Exato. Então, quer dizer, envolve muito trabalho, certamente... Sim. Né, trabalho agronômico, trabalho químico, trabalho na área sensorial. Então, conta pra gente caso. como foi essa pesquisa desses... A senhora está há quanto tempo aqui no IAC? Tem que falar? Tem. 28 anos eu completei esse mês. 28 anos, puxa vida, que Exato. beleza, hein? E, na verdade... Então está desde o início da pesquisa aí, dos 20 anos, né? Sim, desde o início da pesquisa, e todo o trabalho foi feito pelo melhorista, que é o Walter Siqueira. Legal. Né?
que ele encampou esse grande desafio, que foi justamente trazer essa espécie da mata, né, que nós coletamos, então, com todos os, vamos dizer assim, os registros do meio ambiente, não fizemos nada ilegal, trouxe esse material. Você vai fazendo cruzamentos, você avaliando quimicamente, Uau. porque isso é importante. Né? Bacana. Quimicamente, geneticamente, e depois agora, ao final, uma vez, nós temos muitos outros materiais de livro que ainda serão lançados. Mas esse material, houve também, então, esse entendimento que seria bom para achar. Aí vamos fazer a parte de análise sensorial, né? Junto com especialistas, com o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Então, foi um trabalho criterioso, tanto no cruzamento das espécies, como todo o aparato químico e toda a parte de bebidas e de alimentos. Por isso, estamos realmente felizes com todo esse trabalho. Eu estou vendo todo mundo feliz aqui, a galera toda aqui filmando, né? A Márcia Farmácia também, o Marcos, que é o diretor, que conversou conosco. Bom, você tem aí muito tempo de casa, então, claro que merece, não é? Os parabéns também aí pelos 135 anos do IAC, não é? Olha, parabéns a todos vocês, parabéns. Eu agradeço em nome dos pesquisadores e digo, quem trabalha no IAC terá o IAC no coração para o resto da vida, e é o que acontece comigo. Eu sou química de formação. Química, e vim trabalhar no Instituto e só tenho a agradecer, porque é um grande prazer participar dessa casa. Valeu, muito obrigado pela entrevista ao vivo. Obrigada a você, até mais. Então tá bom, é isso aí. Até que horas fica a exposição aqui, Márcia? Para o pessoal comparecer aqui. Até às 3 horas. Boa, boa, aberto ao público então, comemorando aí os 135 anos do IAC. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muitíssimo obrigado, André Aranha, por todas as informações. Comprovo aqui, viu? André é o rei do chá aqui na nossa redação. Todos os dias tem que ter um chazinho lá para o nosso repórter. Agradeço também todas as informações, né, do Marcos Guimarães, que é o diretor-geral, da Márcia Ortiz, que deu entrevista para a gente agora. Fundamental, né, esse trabalho que é realizado no IAC, 135 anos, vocês viram aí, uma instituição extremamente eficiente, né, com plantas, com grãos, então muito importante para a cidade de Campinas e, claro, para todo o nosso país. Parabéns aí a todos os profissionais, todos que estão atuando para gerar sempre alimento, descobertas, estudos, pesquisas para todos nós. 12h19, olha só. Cães e gatos internados acaba sendo uma cena comum, né? A gente já viu aqui no nosso quadro Não é o Bicho que existe a internação especializada para esses animais. Mas e quando a pessoa tem um animal silvestre e ele fica doente? Como tratar? Bom, a repórter Viviane Novaes e o repórter cinematográfico Cristiano Ribas mostram agora que existe cuidado para todos os bichos. Tartaruga, coelho, pomba, lagartos, entre outros. Animais silvestres que a cada dia estão mais presentes nos lares humanos. Só que quando estes bichos ficam doentes, cães e gatos internados acaba sendo comum a gente ver, não é mesmo? Só que a medicina veterinária tem evoluído a cada dia. Com isso, animais silvestres também ganharam atendimento especializado, envolvendo até internação, se necessário. É o caso desta coruja. Durante um voo, ela bateu no vidro de uma casa. Só não perdeu a visão porque foi trazida para cá, um hospital veterinário de Campinas que tem um setor especializado em internação de animais silvestres. E aqui a gente acaba especializando para essa parte de pets não convencionais silvestres, pegando toda a área da classe de mamíferos, répteis e as aves, né? E aqui a gente acaba
tendo um ambiente mais especializado, com tronco mais próximo, né, um tronco artificial, próximo da natureza, para poder manter ele mais próximo possível. Aqui a gente tem os animais de vida livre, que a gente acaba recebendo, e tem os pets não convencionais de tutores, que são animais que acabam ficando internados por algum motivo de enfermidade e tudo mais. E aí a gente tem essa separação quando trabalha com as 3 classes, porque cada animal é um tipo de manejo. Então, um réptil é diferente ao manejar um mamífero e ao manejar uma ave. Então, aqui a gente acaba tendo essa especialidade, né, para cada grupo. Aos poucos, a pequena coruja se recupera. Ainda é preciso pingar colírio todos os dias. E não é que ela deixa? A coruja, ela acabou colidindo com o vidro de uma casa, são aqueles vidros grandes, e ela achou que tinha continuidade e acabou colidindo com ele. E teve um trauma, que a gente fala TC, que é trauma em crânio. É um animal que veio totalmente neurológico, com dificuldade locomotora e para voo também. A gente entrou com as medicações, né, de emergência para diminuir o edema cerebral e tudo mais, e agora ela está em processo de reabilitação. Agora que ela está voltando a se locomover, a processo de voar, ela teve um dos olhinhos afetados, então a gente está mantendo o colírio, então está sendo feito todo um processo, com a ideia de poder reabilitar esse animal e voltar para a natureza novamente. É o que espera essa rolinha também, poder voltar à natureza. Ela foi atacada por um gato e ficou com uma lesão perto da coluna e agora fica assim, com a cabecinha toda torta. Ela teve um acidente doméstico, que acontece muito hoje em dia, por conta dos animais aproveitarem a ração do cachorro, do gato, e tem esse contato, e aí acaba tendo esse encontro com esses animais. O gato, ele acabou pegando a rolinha, acabou machucando bem na região da cervical, ela tá com a cabeça, a gente fala head tilt, né, pra esquerda, a cabeça mais tortinha, e aí é um animal um pouquinho mais difícil de tratar, porque é um animal de 32 gramas, então a gente tem que fazer alimentação via sonda, a medicação é tudo muito controlada, né, um acesso, normalmente é um acesso intraósseo, pra gente poder entrar com diurético, manitol, e tentar melhorar a condição dessa rolinha. Foi feito já o raio-x, aparentemente não tem nenhuma fratura, então acho que só cuidando dessa parte neurológica a gente já consegue reabilitar e soltar para a natureza novamente. Cada bichinho fica em uma baia. Por dentro, elas são adaptadas. Algumas ganham tronco de árvore para imitar o habitat natural. Já outros animais preferem se esconder nas casinhas ou paninhos. São bichos silvestres que precisam de cuidados, pois na natureza já teriam morrido. Mas não pense que é fácil lidar com eles, e ainda mais doentes. Tem a questão ambiental, porque eles se estressam muito fáceis, e a gente fala que são 2 grupos diferentes. Tem os animais silvestres de vida livre, que são extremamente estressados, qualquer manejo errado esse animal pode vir a óbito, até um cuidado em questão de proteção para a gente, proteção para eles, são animais que atacam, são assustados, alimentação diferenciada, e a gente também trabalha com os pets não convencionais, que são os animais que normalmente o tutor tem, né, considera aí uma parte da família, um membro da família, que é um coelho, um porquinho da Índia, uma chinchila, um twister, então são animais bem diferentes. Esses animais já são mais dóceis, domesticados, a alimentação ela já é um pouco mais regrada, diferenciada do que o animal silvestre. Então a gente acaba tendo 2 alas, tem os pets não convencionais e os animais silvestres que acabam ficando em uma outra ala para diferenciar também, até por conta desse fator de estresse. Por isso, sempre que possível, lá estão eles, soltos, do lado de fora da internação. Alguns ficam tomando um solzinho, já outros preferem explorar o ambiente. A gente mantém toda a estrutura de alimentação, tudo que o animal já está acostumado, ou proporciona, né, melhora assim, a qualidade para ele ter uma boa evolução na internação.
12h25, a gente segue ao vivo aqui com o nosso Câmara Notícia. Mina Abreu já está nos nossos estúdios, então é hora das notícias da Metrópole de Campinas e a gente começa atualizando os casos e óbitos de Covid-19 no nosso município. Seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. A gente vai falar agora do boletim semanal. Mas antes, uma atualização que você pode conferir lá no site covid19.campinas.sp.gov.br. É o monitoramento diário que a Prefeitura faz acerca dos casos de Covid e também dos óbitos devido à doença. A gente tem lá no site, olha, a informação de que desde o início da pandemia até agora, nós temos 233.004 casos de Covid-19 e ainda 5.129 óbitos. Olha, já temos aqui uma outra atualização que foi feita agora há pouco, olha, dia 28. Essa atualização tinha sido feita ontem e agora a gente já tem números mais atualizados. Olha aqui, olha, 235.142 casos, ou seja, de ontem para hoje a gente já teve aí mais de 2.000 casos registrados aqui na cidade de Campinas. E temos, inclusive, a gente tinha 5.129 óbitos no levantamento feito ontem, às 15h39 pela Prefeitura. Hoje a gente já tem 5.140 óbitos, ou seja, 11 óbitos a mais no registro anterior. São os números atualizados da Covid-19 aqui na cidade de Campinas. Nós também temos uma atualização do boletim epidemiológico. Vamos tentar abrir para ver se a gente consegue atualizar de acordo com aquele boletim que é atualizado semanalmente. A gente recebeu, né, um boletim semanal. Agora a gente tem aqui, olha, a situação que foi fechada no dia de ontem, dia 27, lembrando que essa semana os dados referem-se à semana que eles chamam de a série do dia. Olha, aqui a gente tem aqui no site da Prefeitura, que é de 12 a 18 de junho. Então, nós temos aí, olha, os atendimentos do sistema todo, sistema UPA, Centro de Saúde e Pronto-Socorros. Foram atendidas na semana que eles chamam de semana 24, 11.337 pessoas com síndromes respiratórias. Dessas, nós tivemos também a notificação por doenças respiratórias de 7.324. Inclui Covid, pneumonia e todo tipo de síndrome respiratória. E de acordo com esse levantamento, dessas pessoas que procuraram a prefeitura, né, os sistemas de saúde municipal, 32,8% positivaram para a Covid-19. Também temos as internações, até essa última semana que foi feito o levantamento, 38 crianças internadas por síndrome respiratória aguda grave nas UTIs aqui do município. A gente pediu, inclusive, nessa manhã, dessas 38, quantos leitos nós temos disponíveis, mas até o fechamento da nossa edição, a Prefeitura não conseguiu fazer esse levantamento, então a gente aguarda ainda a resposta para que possa ser trazida ainda esta semana. No caso da UTI adulta, nós temos 42 adultos internados por síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente percebe, olha, que é uma manutenção nas últimas semanas. A gente teve aquele pico de 54 crianças, por exemplo, internadas, e agora a gente está mantendo entre a faixa dos 30 e 40 crianças internadas em leitos de UTI aqui na cidade de Campinas por síndrome respiratória aguda grave. E no caso dos adultos, nós também tivemos um pico lá de 49, e agora esse número tem se mantido entre os 38 e 42, que é esta última semana. Nós falamos aqui, inclusive, de uma decisão do Hospital Mário Gatti, da suspensão das visitas, e olha, hoje as visitas podem ser retomadas para os pacientes internados em enfermarias da ortopedia, neuroclínica e neurocirurgia do primeiro andar e também na clínica médica do terceiro andar. Então, elas estavam suspensas justamente por causa do aumento de casos de Covid-19
aqui na cidade de Campinas, mas com a redução de pacientes hospitalizados com Covid, as visitas podem ser retomadas a partir de hoje. Mas lembrando, olha, 3 dias por semana, terças, quintas e sábados, como já ocorre lá no hospital nas demais áreas de internação. Então, terça, quinta e sábado, Gabriel. Tá certo, então, Mirna Abreu, a gente já continua com as informações da Covid-19, 12h30, nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta a gente continua atualizando aqui para você as informações da Metrópole de Campinas, do Legislativo também, tem informações sobre a 4ª dose de Covid-19, tem muitas informações, não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 35, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, continuando o assunto de Covid-19. Então, Mirna Abreu, aquela informação, vacinação contra a Covid-19. As pessoas já têm à disposição as 2 doses, mais uma dose adicional para quem tomou essas 2 primeiras doses há pelo menos 4 meses, já está apto a receber a dose adicional. Pessoas acima dos 40 anos já podem receber o que seria a 4ª dose da vacina? É a chamada 4ª dose ou a 2ª dose adicional, se tiver tomado a 3ª dose pelo menos há 4 meses. Então, esta semana a gente tem os centros de saúde da cidade, exceto, olha, o de Joaquim Egídio e o Boa Esperança, que não aplicam a dose da Covid-19. Os outros 63 aplicam as doses, então você verifique se que tem mais de 40 anos, se você já tomou a 3ª dose há pelo menos 4 meses, é hora então de fazer esse novo reforço. Olha, lá no site vacina.campinas.sp.gov.br, você clica em onde vacinar. Lá tem todos os centros de saúde que têm essa disponibilidade. Então, na região norte, aparece horário, inclusive nessa região a gente tem lá o Centro de Saúde do Jardim Aurélia, que inclusive vacina aos sábados, das 8 ao meio-dia. Já na região sul, dentre todos, nós temos o da Vila IP, que também funciona aos sábados, das 8 ao meio-dia. Já na região leste, nós temos, olha, um detalhe nessa região. O São Quirino, além do atendimento na semana como os outros, ele também funciona aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. E lá no centro, devido à alta demanda, além da vacinação no CS Centro, que fica na Rua Padre Vieira, está disponível também a vacinação na Igreja Divino Salvador, que fica na Avenida Júlio de Mesquita, também para esse público. Então, olha, a gente tem a vacinação, inclusive Covid-19, temos a vacinação contra a gripe também, lá no CS do Centro. Na região sudoeste, a gente tem vários locais que, além dos dias da semana, tem vacinação aos sábados. Olha, a gente fala lá do CS Aeroporto, do Capivari, do DIC 1, o Santa Lúcia, o CS Santo Antônio, União de Bairros e o Vista Alegre. Além dos horários normais durante a semana, esses também atendem aos sábados. Já na região noroeste, a gente tem, além dos atendimentos durante a semana, aos sábados, o Centro de Saúde do Florense e do Parque Valença também funcionam das 8 ao meio-dia e meia. Então, essas são as informações. Você verifica qual é o centro de saúde mais próximo da sua casa para vacinar contra a Covid-19, que agora está liberada, então, a 4ª dose para pessoas com idade acima dos 40 anos. Como a gente falou, a campanha do sarampo continua e também temos a vacinação contra a gripe. Importante reforçar que essa vacina contra o vírus influenza está disponível para todas as idades. Exatamente, quaisquer dúvidas, nós temos vacina.campinas.sp.gov.br, é o site.
Mirna Abreu, vamos falar sobre transporte agora, porque tem mudanças em alguns bairros aqui da nossa cidade, Jardim Novo Campos Elíseos e também na Vila Industrial. É lá no Jardim Novo Campos Elíseos, atenção, duplo sentido de tráfego na rua Bragança Paulista, nesse bairro. A ideia é aumentar a fluidez no trânsito e a mudança ocorre entre a rua Mojimirim e a Avenida das Amoreiras, ali no trecho BRT Amoreiras, e entra em vigor a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. Então, você que anda de carro nessa via, na rua ali chamada a rua que fica no Jardim Campos Elíseos, você, então, atenção, que você vai ter que tomar bastante cuidado ali na Bragança Paulista, que vai ter duplo sentido. Já na Vila Industrial, a gente tem a mudança também em duplo sentido de circulação na rua Francisco Teodoro. Ali, para você que conhece ali naquele sentido entre a João Jorge, antes de chegar ao fundo do muro da FEPAS, onde é a entrada da Estação Cultura. Então, olha, por quê? A mudança vai acontecer entre a Salles de Oliveira e a rua 7 de Setembro. Então, você que vem ali pela Francisco Teodoro, também mudança que passa a valer a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. Atenção nesse trecho da Francisco Teodoro, entre então a Salles de Oliveira e a 7 de Setembro. Lembrando que tanto lá no Novo Campos Elíseos quanto na Vila Industrial, agentes de mobilidade urbana da INDEC estarão no local para orientar motoristas a respeito dessa nova fluidez. Hora daquele serviço importante, porque amanhã, quarta-feira, 12 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água mesmo. É a partir das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, porque a Sanasa fará um serviço de limpeza e desinfecção no reservatório elevado São Vicente. Por isso, olha, Jardim Amazonas, Jardim Antônio von Zuben, Vila Carminha, Jardim Cerejeiras, Vila Curadar, Vila Formosa e também nós temos o Jardim das Oliveiras, Jardim Pita, São Gabriel, São Vicente, Santo Odila e Santo Expedito ficarão sem água nesse período e a Sanasa orienta que se faça a reserva antecipada de água ainda hoje. E, Gabriel, antes de fechar, eu vou dar uma notinha que foi... todo mundo na expectativa, hein, Mirna Abreu? Foi sobre emitida a queda do preço dos combustíveis. Pelo Recap Campinas. A gente teve aí o aumento sobre a questão da queda, né, do ICMS, e o Recap esclarece que até a data de hoje, as distribuidoras não fizeram um repasse integral da redução dos impostos federais e agora os postos ainda aguardam o repasse com o impacto da redução da alíquota do ICMS, que caiu de 25% para 18% no estado. Então, a gente tem essa nota do Recap, que é o sindicato dos postos de combustíveis aqui da nossa região. E, claro, a gente vai averiguar quando, então, esse desconto vai chegar no bolso de quem tem que ali abastecer. Tá todo mundo na expectativa, né? Teve a redução do ICMS, então todo mundo esperando para que isso venha para os consumidores, mas primeiro precisa chegar até os postos. A gente aguarda, até porque quando tem um aumento, a gente percebe que logo chega nos postos. A gente já acredita que logo, então, chega também quando se fala em redução. E a gente segue acompanhando. Então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia de reunião ordinária, então a gente começa a repercutir aqueles assuntos que foram discutidos e votados ontem, Mirna. E a gente lembra que ontem foi a penúltima reunião ordinária deste semestre. A gente começa falando em um momento chamado de pequeno expediente. É aquele período em que você que acompanha as nossas reuniões percebe que os vereadores inscritos sobem na tribuna e podem falar sobre um tema livre. E ontem, a vereadora Paola Miguel falou da participação na parada LGBT que aconteceu no último domingo em Campinas e das políticas públicas que visem o atendimento a esse público. Ontem eu participei da 22ª parada LGBT QIA+, na cidade de Campinas, que após 2 anos retornou a colorir as ruas de Campinas. E dessa vez, com um debate político ali muito assertivo
e muito gritante e latente na população que tem sido invisibilizada pelos governos, principalmente pelo governo federal. Quero aqui também ressaltar, né, que esse ano a gente entrou no debate se deveria ser incluído ou não no censo a pergunta sobre orientação sexual, né? E isso, né, e essa discussão, né, que foi negada, na verdade, ele representa mais uma vez a invisibilidade e a marginalização da população LGBTQIA+. Enquanto a gente não tiver dados que demonstrem, né, onde a população LGBT está inserida, qual que é o poder socioeconômico, aonde que as localidades que se concentram, a escolaridade que a população LGBTQIA+, possui, fica difícil de nós, né, aqui na Câmara, enquanto legisladores e legisladoras, conseguimos pensar, que a gente consiga pensar em políticas públicas para essa população. Preciso ressaltar aqui também que a gente fez uma reunião nessa casa justamente sobre a importância da gente ter o conselho LGBT aqui no município, assim como os demais conselhos que a gente já tem aqui na nossa cidade, né? E por que a gente não deveria também ter um conselho para a população LGBTQIA+, que discute as políticas públicas, mas sem os dados, sem a gente saber, né, quais são as necessidades reais, como que a gente vai conseguir ser assertivo dentro dessa casa? Quero aqui parabenizar a Associação da Parada, que mais uma vez demonstrou organização, começando a atividade e terminando no horário proposto. Quero agradecer aqui também a secretária de Assistência, Vandecaia Moro, e a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, que ofereceram ali para a Parada o suporte necessário, os demais secretários também, mas essas duas estavam lá presentes, prestigiando o evento. E a gente continua repercutindo aqui a 13ª reunião ordinária que aconteceu ontem, agora com as discussões e votações daqueles projetos que estavam na pauta. E a gente começa falando sobre uma proposta do vereador Jorge Schneider. A proposta é de autoria do Executivo e o vereador Jorge Schneider, que é o presidente da Comissão de Política Urbana, que é uma das comissões que trata justamente de dar parecer às matérias que tratam sobre planejamento urbano, solo público aqui na cidade. Ele falou sobre esse projeto. A gente lembra que o projeto institui aqui em Campinas e foi aprovado de forma definitiva o programa de cadastramento espontâneo de glebas situadas no perímetro urbano em Campinas. Ele falou da importância dessa matéria. Campinas é uma cidade que cresceu demais nas últimas décadas. E então nós temos muitas áreas que ainda está pagando INCRA, ou seja, é área rural, mas dentro do município. Então nós temos áreas rurais cravadas no meio de imóveis urbanos. Então nós precisávamos e precisamos colocar em dia todos esses imóveis para que possamos ter um crescimento ordenado e para que todos passem a contribuir com o seu IPTU dentro da cidade de Campinas. O vereador explicou que a nova legislação vai facilitar a regularização dessas áreas. Que uma lei que nós temos hoje que diz que quando você vai fazer a atualização cadastral, você paga 5 anos anteriores de IPTU. Isso aí estava inviabilizando que as pessoas cadastrassem as suas áreas. Então, essa lei vai ter isso. Não vai ter a renúncia fiscal, porque não está lançado ainda. Mas não vai acontecer o lançamento e nós só vamos poder ter a pessoa fazendo o seu cadastro sem pagar esse retroativo, que era muito pesado. A matéria segue agora para a sanção do prefeito. Agora, Mirna Abreu, a gente segue aqui com aquelas propostas do Executivo que foram discutidas pelos parlamentares ontem, que estavam na pauta, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, ela obrigatoriamente tem que ser votada ainda no primeiro semestre, porque ela vai trazer quais são as metas do orçamento do ano que vem. E o orçamento, obrigatoriamente, será analisado no próximo semestre. O vereador Paulo Búfalo apresentou 8 emendas e resumiu o objetivo das propostas.
Duas delas tratam dos impactos da chamada inflação da terceira idade, que atinge as pessoas idosas. Então, portanto, novos impostos ou mudanças na base da receita do município precisa considerar essa situação. O plano municipal de educação e de cultura, que eu faço uma previsão de que é necessário que o aporte de recursos para esses, em cada dotação, contemple esses dois planos. A situação da prioridade absoluta na infância, que é muito verbalizado, mas na hora de prever orçamento é pouco tratado. E o orçamento impositivo aprovado por essa casa e que não estava previsto na LDO. E, finalmente, uma questão que diz respeito às áreas sociais, a prioridade, né, para a extrema pobreza no município, que também não era uma diretriz necessariamente inserida ali. Nós, então, achamos que, por bem, deveriam estar. São temas necessários assim de nós tratarmos numa lei de diretrizes orçamentárias. E o vereador Luiz Rossini, que é o líder de governo na Câmara, também apresentou uma emenda. Ele falou das propostas apresentadas para que se aperfeiçoem a proposta de diretrizes orçamentárias de 2023. Algumas das propostas que o vereador que me antecedeu falou, a gente está colocando também numa proposta de emenda coletiva, uma que fique explícito na Lei de Diretrizes Orçamentárias a previsão dos recursos para as emendas impositivas que a Câmara aprovou uma alteração na lei orgânica, criando a emenda impositiva. Então a gente está incluindo isso na lei orgânica. Também dando ênfase no aspecto social das diretrizes, para que o orçamento contenha, dê atenção às ações de assistência, principalmente voltadas às famílias na linha de pobreza e extrema pobreza. E também o que trata da comunicação da Prefeitura, a previsão de que as verbas de publicidade possam ser aplicadas também em todas as mídias digitais, inclusive jornais regionais da cidade. Eu acho que com isso contempla a maioria das propostas levantadas pelos vereadores e pela sociedade na audiência pública. E as emendas do vereador Paulo Búfalo receberam parecer contrário das comissões. E com isso, elas foram arquivadas. E a emenda de Rossini foi aprovada e, juntamente com o projeto, segue agora para a sanção do prefeito. Lembrando que o resultado completo está lá no site campinas.sp.leg.br. E quem quiser assistir na íntegra, youtube.com/TV Câmara Campinas. Minabriel, a gente fala agora sobre a proposta do vereador Permínio Monteiro, que quer a criação de uma comissão especial de estudos. Ele protocolou um documento requerendo agora a constituição de uma comissão especial de estudos para analisar e discutir o plano diretor, bem como as diretrizes para o zoneamento da cidade de Campinas e os seus impactos. O vereador fala o que motivou que ele fizesse esse pedido de abertura de CE. É devido a várias reclamações que está chegando à Câmara Municipal de Campinas, através da presidência, mas também através de vários vereadores que os munícipes nos procuram perguntando sobre esses problemas que estão acontecendo na questão do zoneamento da cidade de Campinas. Alguns de uma forma, outros de outros, porém chegamos à conclusão de que vai ser feita essa comissão de estudo, vai ser montado um relatório das reclamações que estão sendo pertinentes aqui no município de Campinas e será encaminhado ao Executivo e depois ao DU para que seja feito um estudo complementar e chegue numa conclusão de que possa atender esses pedidos da população, de pessoas que nos procuram e de pessoas que estão sendo um pouco prejudicadas em relação ao zoneamento da nossa cidade. Então, essa comissão de estudo ela será constituída após, então, a escolha dos membros, através de sorteio, durante uma reunião ordinária, e só então começa a valer aí o período de trabalho. Geralmente, de acordo com o regimento interno da Câmara, o prazo de uma comissão especial de estudos é de 90 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. A gente lembra como a gente está na última semana de trabalho parlamentar antes do recesso
esse prazo deverá contar só a partir do momento em que ela for constituída, ou seja, esse período de recesso, provavelmente, ele fica estagnado dentro desses 90 dias que a gente conta aí de trabalho da comissão. E amanhã nós teremos muitas reuniões aqui no Legislativo. Sim, teremos. A gente começa falando de audiências públicas que estão agendadas logo no início da manhã. E amanhã acontece a 14ª reunião ordinária à noite. Essa já está marcada, toda segunda e quarta você tem um encontro aqui com a gente. Mas agora nós teremos 2 reuniões extraordinárias logo após as audiências públicas que acontecerão lá no Teatro Bento Quirino pela manhã. A proposta é justamente votar em 2 votações, ou seja, primeiro e segundo turno, o projeto que trata do reajuste dos servidores públicos municipais de Campinas. A matéria determina um reajuste de 15% nos salários e demais parcelas remuneratórias dos servidores da ativa e dos servidores inativos e pensionistas do Camprev. Além disso, o projeto reajusta para R$ 1.350 o valor do auxílio refeição para os servidores da ativa com jornada igual ou superior a 20 horas semanais. O valor do auxílio nutricional para aposentados e pensionistas vai passar para R$ 221,23. E já o reajuste do auxílio funeral é de R$ 4.000 para um dos beneficiários em caso de falecimento do servidor ativo ou inativo. Então, amanhã a gente tem uma série de reuniões aqui na casa, reuniões para audiências públicas e também votação de projetos logo pela manhã. E Mirna Abreu, por falar em reuniões, nós tivemos uma reunião de uma comissão. Uma comissão especial de estudos que justamente analisa e discute a operação do sistema de transporte público aqui na cidade de Campinas. Veja como foi com Michel Amorim. Sob a condução do vereador Cecílio Santos, foi realizado na Câmara o primeiro encontro da CE que trata da operação do sistema de transporte público coletivo de Campinas. Acho positivo, extremamente positivo, visto que nós tivemos a participação do IDEC, que é o instituto que vem acompanhando os processos licitatórios, não só em Campinas, mas em todo o Brasil. Então, nos traz experiências, parâmetros, né, das licitações que estão em andamento. Então, isso nos ajuda a ter um olhar crítico, mas também propositivo para a cidade de Campinas. Acho que isso é muito interessante. Também as contribuições que vieram da comunidade, que aqui esteve, que aqui participou, é fundamental para que a gente tenha um processo transparente e que seja exitoso lá na frente. Participaram da reunião os vereadores Luiz Rossini e Carlinhos Camelô. A INDEC também estava representada com a coordenação de mobilidade urbana. Que o cidadão precisa se deslocar, ele tem esse direito e paga por isso, diga-se de passagem, caro. Então, é necessário que tenhamos paciência para ouvir, né, todos os envolvidos, operadores, né, quem está fazendo a gestão, e nós, como poder público aqui, fiscalizador, né, a Câmara dos Vereadores, se predispondo a fazer esses encontros, fazer essa intermediação. Então, penso que a contribuição da comissão é fundamental para que o sistema fique cada vez melhor. O presidente do grupo comentou os próximos passos da CE. Alguns requerimentos de informação, como esse sobre o estudo da FIP, nós vamos reiterar o requerimento, que não foi respondido adequadamente. Também sobre essa divisão das áreas de operação, que impacta diretamente na operação do sistema. A fiscalização que foi cobrado aqui, nós vamos estar acompanhando mais de perto a operação hoje do sistema de transporte, ainda mais, junto com os demais vereadores. Então, são várias sugestões que foram apresentadas, que são de grande relevância para o sistema de operação do transporte da cidade. E uma retificação quanto à constituição da Comissão Especial de Estudos que vai analisar o plano diretor. A gente teve durante a 13ª reunião ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira, a escolha e o sorteio dos membros, e até o final dessa edição nós vamos trazer como ela está composta. Enquanto isso, a gente vai falar, Gabriel, de eventos que ainda acontecem hoje, que nós temos mais reunião de comissões. Uma delas é a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que logo mais às 14h se reúne lá no Teatro Bento Quirino, ela que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Fora da Câmara, a gente tem uma solenidade que vai acontecer lá na Unicamp, que vai homenagear a médica
doutora Maria Luísa Moretti. A homenagem será com aí o título de cidadã campineira, que será concedido por iniciativa do vereador Paulo Haddad. Temos então, depois, à noite, mais uma solenidade acontecendo, só que desta vez aqui, né, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, no Teatro Bento Quirino. É o diploma de honra ao mérito, por iniciativa do vereador Marcelo Silva, que será dado ao Centro de Formação de Bombeiro Civil, TDI Engenharia e Emergências. A gente lembra que os eventos que acontecem no Teatro Bento Quirino serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara Campinas. Mas se você quiser participar presencialmente, pode ir direto ao local. Rua Lusitana, com a entrada no número 1555, no centro de Campinas. Tá certo então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora do Legislativo, e amanhã, portanto, dia de reunião ordinária, de muitas reuniões. E extraordinárias. Extraordinárias também, a gente segue acompanhando aqui todos os eventos que acontecem no Teatro Bento Quirino. Até mais e uma boa tarde para vocês de casa. Terça-feira importantíssima, viu, para as duas equipes aqui de Campinas que jogam no mesmo horário. Começamos com o Guarani, que recebe aqui em Campinas, no Brinco de Ouro, o Ituano, às 9h30 da noite. Situação é a seguinte, hein? Guarani, penúltimo colocado com 13 pontos, e o adversário de logo mais é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 14 pontos, apenas um ponto a mais. Então é um duelo direto para fugir das últimas posições. Guarani, que demitiu o técnico Marcelo Chamusca, então Benhur Moreira, que é o auxiliar fixo do clube, fica no banco de reservas e comanda a equipe hoje à noite. Giovanni Augusto, o meia, está suspenso, não pode atuar. Eduardo Persson é o favorito para começar a partida entre os titulares. Bom, e também às 9h30 da noite, a Ponte Preta, que já está lá em Goiânia, enfrenta o Vila Nova e olha a situação, hein? A Ponte, antepenúltima colocação com 13 pontos e o adversário de logo mais é o Lanterna da Série B com 11 pontos, 2 a menos, então outro confronto direto. O técnico Hélio dos Anjos conta com o retorno do goleiro Kaique França, mas o volante Leonaldi está suspenso. Então são alterações que o treinador fará para hoje à noite. Terça-feira de jogos tensos, hein, para os campineiros. E claro que amanhã a gente balança as redes e conta, né, a história dessas duas partidas. Aqui em Campinas, com o Guarani e Ituano, esse duelo direto. E também lá em Goiânia, entre Vila Nova e Ponte Preta. As duas equipes de Campinas precisando da vitória para sair dessas últimas colocações, hein? A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, 1h02. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira e agora a gente fala do nosso quadro, do Giro Ambiental, que tem muitas informações importantes, porque na semana passada nós falamos sobre a hortifruti, né? Nós tivemos uma reportagem sobre este assunto e agora a gente fala sobre as mudanças climáticas que você confere a partir de agora. Desmatamento, queimadas, aumento da temperatura do globo, escassez de recursos hídricos, são muitos fatores ambientais envolvidos. E aí, qual é o desafio das empresas e dos produtores na hora de mexer com a terra e lidar com a natureza? O Giro Ambiental hoje está na Terra das Flores, município de Olambra, para acompanhar mais uma edição do Hortitec.
Hortitec é uma feira tradicional do setor hortifrutícola, que envolve cultivo de frutas, flores, legumes e hortaliças, culturas intensivas e cultivo protegido. Nesta, que foi a 27ª edição, foram 3 dias de evento, durante os quais 5 setores enormes no pavilhão da Expoflora acomodaram 470 expositores e receberam cerca de 30 mil visitantes, entre agricultores e profissionais do setor agro. E depois de 2 anos de pandemia, sem o funcionamento da feira, as mudanças climáticas foram um tema central. Olha, muito. A gente tem diversas empresas expositoras que não trabalham com produtos químicos, nem defensivos, nem adubos químicos. Então são defensivos naturais, utilizando inimigos naturais. Então são tecnologias novas que já existem disponíveis na Europa, principalmente nos Estados Unidos, e que estão vindo para o Brasil. Então é um inseto combatendo o outro. Então você não usa mais defensivos químicos, isso é muito bom. E fora isso também tem toda a parte de adubos, usando adubos naturais, adubos orgânicos. E cada vez mais os produtores estão incorporando esse tipo de tecnologia na sua produção, uma questão de custo, que é até mais barato, mas principalmente porque é uma exigência do mercado consumidor, não só do mercado de orgânicos, mas do mercado de uma forma geral. O consumidor está querendo mais produtos naturais. Muitas empresas vieram com produtos com foco na otimização da água. Isso por conta das secas, que têm se tornado cada vez mais comuns. Time de chuvas, então os produtores também estão se preocupando em armazenar mais essa água em reservatórios, armazenando essa água da chuva, água de melhor qualidade, para que ele possa utilizá-la no seu processo produtivo. No caso do Talete, produto anunciado por uma empresa de soluções agrícolas, a nova tecnologia promete trazer um aproveitamento maior de água para quem trabalha com a terra. O Talete é um produto lançamento, da Valagro. A Valagro é uma empresa que trabalha no segmento de bioestimulantes e desenvolve produtos pensando em otimizar processos fisiológicos na planta. Nesse cenário, ela desenvolveu o Talete para otimizar o uso da água pela planta. Então, é um produto totalmente sustentável, que entra muito no manejo do produtor, pensando em sustentabilidade do uso da água, que é um recurso tão limitado hoje, Tem anos que a gente teve veranico, 2 anos atrás, o ano passado também foi um ano bastante seco, e o Talete entra como uma ferramenta para o produtor no manejo da água todo o sistema dele, tanto para otimizar processos da irrigação que ele tem, então ele consegue, em anos que falta água, ele vai conseguir manter níveis de produção, mesmo com um pouco de redução da água, utilizando essa ferramenta. Bandejas de bioplástico, em substituição a outros materiais tradicionais, também aparecem como alternativa mais sustentável para o produtor. São totalmente feitas com material reciclável e duram mais tempo sem precisar de troca. Nós começamos a produção de bandejas totalmente plásticas, utilizando material 100% reciclável e na substituição da bandeja de isopor, que era uma bandeja, ou uma bandeja que tem um problema também de descarte, porque o isopor não se recicla. E nesses 19 anos de trabalho, nós já substituímos praticamente 14 milhões de em bandeja plástica, e utilizando material reciclado. E esse ano, depois de 2 anos de pandemia, a JKS tem a felicidade de lançar a linha Eco, que é uma bandeja que substitui a bandeja descartável. O problema que nós temos hoje na bandeja descartável é o retorno da bandeja de volta à produção, ou seja, ela não tem o descarte corretamente no campo, Então a bandeja Eco, ela tende a resolver esse problema da bandeja descartável. Então ela é uma bandeja durável, é uma bandeja que você pode utilizar ela por anos a fios, logicamente dependendo do manejo do viveiro,
e ela traz grande vantagem, não só para o meio ambiente, mas para o produtor, porque ele vai fazer uma grande economia no seu viveiro, usando a bandeja por muitos anos, né? Os fertilizantes, bastante comuns no meio de quem produz, despontaram em várias opções, entre eles o biofertilizante. Biofertilizante é uma classificação que existe dentro do Ministério da Agricultura, que não é nem de agroquímicos e nem de fertilizantes. São produtos que estimulam a planta, promovem efeitos de estímulo nas rotas do metabolismo da planta. Então, por exemplo, um biofertilizante como o Vorax, ele aumenta a atividade da enzima nitrato redutase. Em resumo, melhora a assimilação do nitrogênio pela planta. Ele aumenta o teor de clorofila da planta. Em resumo, aumenta a quantidade de fotossíntese que a planta pode fazer e o açúcar que ela pode acumular durante esse processo de fotossíntese. Ele melhora também respostas a estresse ao ataque de patógenos, estresse a doenças e estresse também ambientais, como seca, que é uma realidade hoje da nossa agricultura. Então, os biofertilizantes, eles atuam estimulando. A principal diferença quando você compara com fertilizante é que fertilizante se aplica a quantidades altas, toneladas, quilos, litros de produto. E o biofertilizante, para você ter uma ideia, a gente trabalha com doses de 30 a 50 ml por hectare. Então, são produtos que se dão efeito pela presença e estímulo, e não pela sua quantidade. E são produtos que vieram para ficar. Biofertilizante Vorax é o primeiro, mas acredito que é o primeiro de vários outros que vão estar no mercado, porque é uma tecnologia que veio para ficar, porque ela traz sustentabilidade. A gente entende que o biofertilizante faz com que a planta aproveite melhor o sistema que ela está, o solo que ela está, os nutrientes que ela tem disponível. Então você consegue produzir mais com menos, trazendo mais sustentabilidade. Aqui neste estande foi disponibilizado até um coletor de eletrônicos, como forma de lembrar o público sobre a importância do descarte correto desses materiais, que causam um estrago tremendo na natureza. O relato é que em 2020 foram descartadas 2,1 milhões de toneladas de lixo eletrônico no país. Então, a partir do ano passado, a Jato passou a fazer parte do programa da Green Electron, que faz parte da ABINE, e aí o programa da Green Electron, a gente consegue fazer com que o nosso produto eletrônico, que tem bateria, carregador, painel eletrônico, seja descartado da maneira correta, sem causar danos ao meio ambiente. Existe uma coleta específica para isso, a coleta ela é centralizada em um ponto no Brasil, e o destino final disso é feito na Alemanha. Então, toda essa parte do material coletado tem uma destinação, porque tem materiais, por exemplo, a nossa bateria de lítio-íon, onde não existe um processo de reciclagem adequado para isso. Por isso é mandado para fora do país, onde é feito esse reaproveitamento desses materiais. Uma coisa fica clara: pensar de forma sustentável já é um caminho sem volta em um mundo onde nem se fala mais em crise climática. O que vivemos hoje é um colapso ambiental. Não tem dúvida, é uma mudança radical do mercado. Então, até o processo de quarentena e de pandemia ajudou a agilizar esse processo, porque as pessoas procuraram se informar mais, as pessoas estão preocupadas em qualidade de vida, elas perceberam claramente que esses 2 anos, onde tiveram que alterar muito de suas rotinas, a qualidade do tempo é muito importante e o que eles estão ingerindo, o que eles estão comendo, o que eles estão usando, a produção de carbono, tudo isso hoje é algo que faz parte do dia a dia do consumidor. E o consumidor fica cada vez mais exigente e aí o produtor precisa se adequar a isso, porque senão ele fica fora do mercado.
Semana de tempo estável. Hoje o sol aparece durante todo o dia. Neste momento, 25 graus aqui na cidade de Campinas, né? Um dia bem agradável, temperaturas amenas. E para amanhã, segue este panorama, viu? Sem alteração. Então, nesta quarta-feira, o sol aparece sem previsão de chuva. E vamos às temperaturas, olha só. Amanhã, quarta-feira, mínima de 12 graus. Cedinho esta temperatura ao longo do dia. Ela sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. Nós falamos há pouco aqui, durante as notícias do Legislativo, que o vereador Hermínio Monteiro protocolou um pedido para a criação de uma comissão especial de estudos que vai analisar e discutir o plano diretor e as diretrizes para o zoneamento na cidade de Campinas. E os impactos, né? E a composição dessa comissão é o vereador Hermínio Monteiro, Luiz Rossini e Jorge Schneider, tá certo? O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Tem reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, daqui a pouco às 2 horas da tarde. Às 7h30 tem reunião solene. Então, continue na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.